todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, A Voz da Sua Geração. Aqui na Escola Deocleciano de Oliveira, hoje vamos abordar dois temas fundamentais para a educação: sustentabilidade, educação ambiental e como a neurociência pode influenciar o aprendizado. Para essa conversa, temos a honra de receber a professora Iana, que nos ajudará a entender a importância de cuidar do meio ambiente e como o conhecimento sobre o cérebro pode aprimorar nossa forma de aprender. E nas perguntas, eu, Maísa, Pedro e Samuel, fiquem com a gente para mais um episódio. Como que a senhora está hoje, professora? Ei, meninas, bom dia. Hoje eu tô bem. Contei bem, graças a Deus. Tá dando tudo certo por enquanto. Espero que a nossa troca aqui também seja. Vai ser bem divertido. Professora, na sua opinião, qual é o papel da escola em conscientizar os jovens sobre a sustentabilidade? Como isso pode impactar o nosso futuro? Então, já dizia, né, a nossa avó, que é de pequeno que se torce o pepino, né? Então, eu acho que a escola tem um papel fundamental trazendo o conhecimento que às vezes está distante da realidade daquela criança, daquele adolescente, e a escola permite então que ele aborde um pouco mais aprofundado, esclarecendo para ele o que ele pode estar fazendo, né, no dia a dia sobre a sustentabilidade. Então, de pequenininho a gente vai construindo, junto com a criança, junto com o adolescente, esse pensamento sustentável, para que no futuro a gente tenha cidadãos engajados na sociedade através dessa causa sustentável. Se a gente deixar uma criança totalmente a par, né, das questões ambientais e trazer ela, lógico, né, no seu nível de conhecimento, no seu nível de entendimento, aos poucos ela vai criando, solidificando esse conhecimento, podendo então, né, tomar suas atitudes um pouco mais conscientes em relação à sua responsabilidade social, né, o que ela quer para o futuro dela. E é claro que eu, como professora de ciências, quero um futuro muito mais sustentável. E então, eu busco muito isso, né? Trazer para vocês parte, um pouquinho dessa consciência ambiental, porque o futuro já é vocês, né? E aí a gente precisa dessa parceria, porque senão como é que vai ser? Porque a parceria do aluno com o professor é muito importante. Para esse tipo da questão que nem a senhorita falou. Conscientizar e trazer um pouco mais da perspectiva, né? Da perspectiva de vista. Isso. Para finalizar... Não, perdão. Como você acredita que práticas sustentáveis podem ser integradas no dia a dia dos estudantes e das escolas? Um pouquinho que no final se torna muito, né? Eu sempre falo com vocês dentro da sala e eu acho que é real, né? Às vezes eu falo com vocês, gente, vamos, né, fechar a torneira na hora de escovar o dente. Vamos fechar o chuveiro na hora de ensaboar a cabeça. E aí às vezes você fala assim, não, coisa boba. E aí, ok, uma coisa boa se você pensar só em você. Que mas pode fazer diferença mundialmente. Quantas pessoas tem na sua turma? Imagina se todos eles fizerem, né? Que impacto que a gente pode gerar com isso? Que qualidade que a gente pode acrescentar no nosso município, né? E depois no nosso estado. E aí é trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha, porque se todo mundo achar que não vai impactar nada e ficar de braços cruzados, e aí? Mas você acha que é muito difícil, assim, convencer os alunos a ter, esse seu ponto de vista, essa perspectiva que você tem? Com certeza, porque eu vejo vocês algumas vezes na semana, né? Pra minha sorte. Mas, em casa, né? Esse trabalho também tem que vir de casa, então a gente tem pedindo, né, colaboração muito dos pais, dos responsáveis, para estar fixando, né? Fixando assim. A neurociência fala
que nós aprendemos muito por padrões. Então, quando você vem de casa já trazendo essa malinha, né, essa bagagenzinha, é muito mais fácil no trabalho na escola, né, de trazer um pouco mais de informação e aí acrescentar naquilo que você já tem, né? E a neurociência fala que é assim, por associação a gente aprende mais fácil. E aí, às vezes, você me relata uma experiência que você teve em casa, né? E geralmente você me relata. E aí é muito mais fácil pegar essa experiência e você aprender junto com ela, né? Que ela já está na sua memória. Bom dia, professora. Como que você está hoje? Bom dia, Pedro. Eu, por enquanto, continuo bem. Meu nome é Pedro e hoje vou fazer umas perguntas para você. À vontade. Vamos lá, estamos aqui. Como a neurociência tem ajudado a entender melhor o processo de aprendizagem dos alunos? Muito bom. Então, um pouquinho que eu tenho visto, assim, sobre a neurociência e o aprendizado é que a gente está conseguindo mapear, né, o nosso cérebro um pouco melhor e entender as conexões que ele está fazendo. E é igual um mapa mesmo, né? Você não sabe muito bem para onde ir até você ir lá e ver o caminho. E os caminhos que a neurociência tem descoberto, então, para a aprendizagem dos alunos, né, estão sendo favoráveis, porque, por exemplo, nós entendemos agora que esse impulso, né, quando a gente chama a atenção de vocês dentro da sala, que vocês estão fazendo alguma coisa, geralmente não é porque vocês querem muito assim atrapalhar, não é essa a intenção toda, mas porque existe uma imaturidade do seu córtex pré-frontal e aquela área do seu cérebro ela fica um pouco mais limitada, de você entender que aquilo ali que você está fazendo é algo impulsivo, né, que está atrapalhando que é algo a minha que você não aula. faz de propósito, que às vezes pode ser, a pessoa pode estar conversando, que nem o caso que acontece geralmente lá na sala. A pessoa está lá no fundo conversando, às vezes não percebe que o tom de voz está muito alto e acaba atrapalhando você na hora da explicação, que eu percebo muito isso. Perfeito, Maísa, exatamente. Então, a gente descobriu agora com a neurociência, né, que é essa questão da imaturidade do córtex, que é a área responsável do cérebro pelo nosso movimento de colocar limite. Né? Agora eu não posso fazer isso, mas tem vários estímulos aqui, ó. Um colega me chamou para contar uma fofoca, né? O Samuel não é muito de fofoca não, mas a Maísa ali, ó, de vez em quando. Professora, queimando meu filme, o Pedro, então. Eles acham que só porque estão na escola, sala de aula, pode fazer o que quiser, mas acaba atrapalhando a aula da professora também. Acaba atrapalhando, mas aí a gente entende isso, né? Que a neurociência trouxe que existe uma maturidade do cérebro, né? Ela fala que o cérebro só vai estar completamente maduro, pelos estudos mais recentes, depois dos 25 anos. Então, até lá existe um longo caminho para vocês percorrerem, para entenderem, aprenderem, e aí vocês vão aprendendo, e aí a gente continua chamando um pouco de atenção para ensinar o cérebro o que ele tem que ensinar os até onde ele limites pode dele. ir um pouco mais, um pouco menos, né? Então, para mim foi bem reconfortante saber que não era só uma questão de afronta a minha pessoa, por exemplo. aí eu olho pra você assim, Pedro, e falo, não, é só o córtex pré-frontal dele. Professora, quais são algumas descobertas recentes que chamaram a sua atenção? Essa foi uma, com certeza. E deixa eu ver mais o que. Dentro dessa questão da emoção também. Foi visto que quando o aluno está enganjado emocionalmente com alguma matéria, algum conteúdo, ele consegue assimilar melhor esse conteúdo. Então, por exemplo, assim, para crianças, né, menor de que 12 anos, é interessante o professor, às vezes, estar fantasiado. Fazer tipo uma dinâmica com eles. Essa semana foi o Halloween. E aí teve algumas escolas que puderam trazer, assim, o professor fantasiado. E aí as crianças que estavam ali, elas ficavam super empolgadas de participar daquilo ali, né? Essa semana teve uma escola que fez um tema sobre o Egito. E aí a professora foi de Cleópatra. E aí todos os alunos queriam ter aula com essa professora, que era Cleópatra. E aí esse conteúdo, então, foi associado mais facilmente
para os meninos depois, né, quando foi indagado a eles. E então, assim, quando a neurociência entendeu que quando o aluno está emocionalmente envolvido com aquela matéria, com aquele professor, ele consegue assimilar um pouco melhor o conteúdo. É outra coisa que me chamou muita atenção. De que maneira o conhecimento sobre o cérebro e as suas funções pode ajudar os professores a ensinarem de forma mais eficaz? Então, a neurociência falou que a gente aprende muito por padrões, então repetição. Eu sei que às vezes fica massivo, às vezes a gente demora um tempo num conteúdo, mas é por isso. Aquele padrão se repetir, e aí às vezes você viu um pouco dessa matéria lá no 6º ano, aí depois você vê um pouco mais no 9º, depois repete tudo no ensino médio, né? E é isso, e trazendo padrões para tentar assimilar melhor os conteúdos. Porque, igual você falou, a prova ela é uma questão para saber até onde que a gente... Não é até onde a gente tem nosso limite, mas é até onde vai colocando na prova tudo que a gente percebeu. Que vai prestando atenção na aula. Se a pessoa presta atenção na aula, com certeza ela na prova ela vai tirar uma nota muito boa. É um caminho, é um primeiro passo, né? Porque aí ela vai achando os padrões, ela vai conseguindo, o cérebro dela vai conseguindo moldar, vai conseguindo trazer aquela informação de uma maneira que vai ficando fácil para ela. Cada hora que ela vê aquilo, ela vem e aciona uma área do cérebro, eu já tenho uma informação sobre isso aqui, agora eu posso acrescentar um pouco mais em cima dela. E aí a gente tenta fazendo assim. Uma coisa também que ficou de curioso, assim, na minha disciplina, né, que é Ciências e Biologia, a gente fazia experimentos. Então, eu levei os meninos, né, para fazer uma prática lá fora da escola. Vocês lembram dessa aula? Lembro. Foi legal? Muito. Então vocês vão sempre lembrar dessa aula. Eu tive uma professora porque ela levou a gente lá fora e tal. Então, era uma aula de observação do que a gente tinha ali em volta. E era um pouquinho diferente do que eu trazer fotos. Eu poderia ter levado fotos da escola. Mas colocar a mão na massa, né, é muito mais legal. Parece que fica melhor. Né? Fica mais divertido. Fica mais divertido. Então, assim, é claro que a gente não isso consegue fazer ajuda isso com muito tudo. o aluno a criar uma relação muito melhor com o professor. Com o professor também. E aí essa relação de confiança emocional, mas bem lembrado, é uma coisa também que a gente vai construindo e que faz muita diferença, né? Para a turma, para né, desenrolar ali. Às vezes é uma troca, é uma parceria, né? Eu não estou ali num regime autoritário, né? Eu estou ali para tentar... eu não, né? Nós, professores. Para tentar organizar um conhecimento para ir trazendo vocês para trilhar aquele conhecimento e o cérebro ir assimilando. E à medida que vai crescendo, ele vai assimilando, vai tendo maior poder, ele vai crescendo também anatomicamente falando, né? E aí mais caixinhas vão se abrindo. Então, é nesse contexto que eu acho interessante a neurociência trazer essas descobertas para melhor entendimento e esclarecimento. Para mim, dá uma aquecidinha no coração, assim.